Dizem que as feridas mais cruéis são aquelas que você não vê chegando. Para Helena Álvares, essa ferida chegou esta noite em um salão de baile que brilhava com diamantes, risadas e as crueldades sussurradas da elite de São Paulo. O lustre cintilava sobre ela como pingentes de gelo, lançando uma luz fraturada sobre suas mãos trêmulas e o linho amassado de seu vestido emprestado. Mas nem todo o glamour do mundo poderia esconder o arrepio que ela sentiu ao ouvir a risada de seu ex-marido, Gustavo Medeiros, aguda e fria, cortando a música. Era para ser uma noite de celebração. A alta sociedade da capital paulista havia se reunido na gala beneficente anual Corações de Prata, um evento deslumbrante no Grand Hotel Paulista, onde os smokings e vestidos de gala deslizavam sobre pisos de mármore e o champanhe fluía como água. Helena, convidada por sua amiga Camila, esperava passar despercebida, respirar uma noite sem a sombra de sua desilusão amorosa. Ela não esperava que Gustavo estivesse lá, muito menos que fosse o centro das atenções, com sua nova namorada, uma jovem chamada Jasmine, pendurada em seu braço. Ela o notou pela primeira vez quando uma gargalhada ressoou perto do bar. Gustavo sempre adorou ser o centro das atenções. Ele parecia ainda mais confiante do que durante o casamento. Mandíbula afiada, terno impecável, seu braço contornava naturalmente a cintura de uma mulher que parecia ter nascido para o tapete vermelho. O coração de Helena disparou quando Gustavo a viu e, deliberadamente, levantou seu copo em um brinde zombeteiro. "Olá a todos!" ele exclamou, sem se preocupar em baixar a voz. Parece que alguém tem desfrutado demais do buffet pós-divórcio. Jasmine abafou uma risadinha e o grupo que o cercava riu, ansioso para fazer parte da piada. Helena sentiu um rubor ardente se espalhar do peito para as bochechas. Ela quis encolher, desaparecer. Se tornar invisível em uma sala onde a invisibilidade parecia impossível. Ela tentou se virar, ignorá-los, mas Gustavo não havia terminado. "Sério, Helena, você deveria provar uma salada. Você costumava se preocupar com sua figura." Suas palavras ecoaram mais alto do que o quarteto de cordas que tocava perto da pista de dança. Ela podia sentir dezenas de olhos se voltando para ela, examinando-a de cima a baixo, catalogando cada quilo extra, cada curva que não estava lá um ano antes. A sala de repente parecia muito pequena, muito brilhante, muito barulhenta. Helena apertou sua taça de água. A água dentro tremia tanto quanto sua mão. A vergonha era sufocante, um peso pesado que a pressionava. A noite que ela esperava ser um respiro da dor tinha se tornado um palco para a humilhação de seu ex-marido, encenada para uma audiência da alta sociedade paulista. Ela quase podia ouvir os sussurros. "Aquela é a ex do Gustavo Medeiros? Ela ganhou muito peso. Ela não era instrutora de yoga? O que aconteceu com ela?" Cada comentário era um pequeno corte, mais uma prova de que a vida dela estava saindo do controle. Ela pensou que já havia conhecido a humilhação. O dia em que Gustavo pediu o divórcio a havia destruído. Mas foi em particular. Um fim frio e amargo na sala de estar do apartamento que um dia chamaram de lar. Isso era diferente. Isso era uma execução pública, à base de fofocas, risadas e a crueldade casual de pessoas que nunca conheceram uma perda real. Ela queria gritar, queria correr, mas acima de tudo, queria se esconder. Seu corpo, um corpo do qual ela um dia se orgulhou, tinha se tornado o foco do ridículo. Ela levou uma mão ao estômago, sentindo o inchaço inconfundível sob o tecido. Ela estava grávida de apenas alguns meses, mas sua figura já havia mudado e ela tinha feito de tudo para escondê-lo. O que Gustavo e os outros não sabiam era que seu ganho de peso não era preguiça ou descuido. Era vida.
Era a esperança. Era o futuro crescendo dentro dela. Um segredo que ela havia guardado com ferocidade, mesmo enquanto seu mundo desmoronava. Enquanto Gustavo se afastava, satisfeito com sua performance, a visão de Helena embaçou com lágrimas não derramadas. Ela apertou a mandíbula, forçando-se a não chorar, a não desmoronar na frente deles. Ela não daria a ele nem a ninguém a satisfação de vê-la desmoronar. Um garçom passou, oferecendo canapés que ela não tinha apetite para provar. Helena balançou a cabeça, concentrando-se nos detalhes dourados do salão, em qualquer coisa que não fosse a risada de Gustavo ecoando atrás dela. Ela viu sua amiga Camila do outro lado da sala, os olhos dela cheios de preocupação. Mas Helena não conseguia se mover. Ela não podia arriscar uma cena. Ela estava pregada no lugar, sozinha em uma multidão de 1000 pessoas. Ela se perguntou se era isso, se sua vida agora seria assim. A ex-esposa, o alvo das piadas, o objeto de pena e desprezo. Ela tentou invocar a raiva, mas tudo o que sentiu foi cansaço. Um cansaço insuportável de fingir que estava bem, de se manter de pé com nada além de teimosia e esperança. Mas mesmo enquanto seu coração se partia, algo no fundo dela se recusava a morrer. Ela não era apenas uma esposa descartada, uma instrutora de yoga fracassada ou uma mulher que se descuidou. Ela ainda era Helena Álvares. Ela ainda estava viva. E ela ainda tinha um segredo, um que nenhum deles poderia imaginar. Porque o bebê que ela carregava não era de Gustavo. E quando a verdade viesse à tona, quando o mundo descobrisse quem era o verdadeiro pai, cada uma das pessoas neste salão de baile brilhante e sem coração veria Helena Álvares de uma maneira completamente nova. Se você se identifica com a dor da Helena, deixe sua curtida e comentário. Se fosse você, aguentaria ou fugiria? Mas por enquanto, ela aguentou. Ela respirou. Ela se manteve firme. E enquanto a música subia e as risadas se esvaiam, ela fez uma promessa a si mesma. Este não era o fim de sua história. Era apenas o começo. Helena Álvares tinha 32 anos. Mas esta noite, de pé no caos brilhante da gala Corações de Prata, ela se sentiu pelo menos uma década mais velha. Se você a tivesse conhecido há apenas um ano, teria visto uma mulher diferente. Naquela época, Helena era o tipo de pessoa que todos queriam por perto, energética, calorosa, sempre pronta com um sorriso. Ela ensinava yoga ao nascer do sol em um pequeno estúdio no bairro de Vila Madalena, dava workshops no parque e enchia seus fins de semana de risás. Almoços e trabalho voluntário em um abrigo de animais. As pessoas a chamavam de a alma do sol. E era verdade. A vida de Helena brilhava, mesmo quando seu casamento com Gustavo estava longe de ser perfeito. Tendo crescido em uma família de classe trabalhadora em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, Helena nunca deu nada como garantido. Seu pai era mecânico, sua mãe limpava casas. E Helena aprendeu cedo que o amor e o trabalho duro eram a única moeda real que importava. Bolsas de estudo e empregos de meio período a levaram pela universidade. Ela se mudou para São Paulo com nada além de uma mochila e grandes sonhos, decidida a construir uma vida à sua maneira. Ela não se importava com dinheiro, status ou festas elegantes. Ela queria algo real, uma vida com significado. Conhecer Gustavo Medeiros parecia coisa do destino. Ele era seu oposto em todos os sentidos. Polido, confiante, nascido em uma família com riqueza geracional. Ele a conquistou com grandes gestos e promessas de aventura. No início, foi como um filme, o romance vertiginoso, o pedido de casamento ao pôr do sol, o casamento no retiro.
Helena acreditou que finalmente havia encontrado um lar para sempre, uma família para chamar de sua. Ela queria filhos, risadas e um porto seguro das tempestades que conhecera por toda a vida. Mas o casamento com Gustavo não foi um conto de fadas. As primeiras rachaduras apareceram em silêncio. Noites até tarde no escritório, planos cancelados, uma crescente sensação de distância que ela não conseguia encurtar. Ainda assim, Helena se agarrou à esperança, derramando amor em seu lar e seu trabalho, tentando ignorar o arrepio que sentia toda vez que Gustavo a olhava com aquele olhar vazio. No terceiro ano, a distância era um abismo. No quarto, era um tipo diferente de solidão, aquela que sussurra: você não é mais suficiente. E então veio o divórcio. Aconteceu rápido, algumas palavras de raiva, papéis na mesa, a assinatura fria de Gustavo na linha pontilhada. Ele nunca lutou por ela, nunca tentou consertar o que estava quebrado. Ele simplesmente seguiu em frente, como se os anos juntos tivessem sido um desvio menor no plano perfeito de sua vida. Para Helena, o divórcio não foi apenas a perda de um marido. Foi a perda de um sonho que ela havia passado anos construindo tijolo por tijolo. Os meses seguintes foram os mais difíceis de sua vida. Helena perdeu seu apartamento, perdeu clientes em seu estúdio de yoga, pessoas que de repente tomaram partido ou se sentiram desconfortáveis com o drama. Ela cortou custos em tudo, desde a compra de mantimentos até seus cafés com leite matinais. Ela se mudou para um pequeno sublocação, vendeu sua bicicleta favorita e viu seu mundo se reduzir ao essencial. Cada dia parecia uma sobrevivência. Cada noite parecia uma batalha contra o arrependimento. E, no entanto, apesar de tudo, Helena sobreviveu. Ela pegou aulas extras, limpou apartamentos de Airbnb, trabalhou como passeadora de cães e personal trainer. Qualquer coisa para se manter à tona. Ela se recusou a ser definida pela amargura. Ela se recusou a se tornar uma vítima, mesmo enquanto sentia o peso da solidão. Ela ainda visitava seus pais a cada mês. Ela ainda ligava para sua melhor amiga Camila por horas, quando as paredes estavam se fechando. Ela ainda enviava cartões postais para seus ex-alunos de yoga com notas de encorajamento escritas à mão. Helena pode ter ficado sem dinheiro, mas ela não estava quebrada. O que quase ninguém sabia, o que até mesmo Camila apenas suspeitava, era que Helena tinha um coração que não podia desistir. Cada dificuldade, cada decepção, a havia transformado em alguém mais forte. Houve dias em que ela chorava no chuveiro, exausta e assustada, mas ela nunca parou de se mover. Ela havia herdado a coragem de sua mãe e a teimosia de seu pai. Mesmo enquanto a vida dela desmoronava ao seu redor, ela sonhava em reconstruí-la. Mas não foi apenas a adversidade que a mudou. Foi um segredo. Foi na manhã em que ela acordou com tontura, fez um teste de gravidez quase por hábito e viu as tênues linhas cor-de-rosa que mudariam tudo. No início, ela pensou que era um erro. Ela se sentou no chão do banheiro, olhando para o teste, a mente dela girando com perguntas e dúvidas. Ela sempre quis ser mãe, mas nunca tinha imaginado que aconteceria dessa maneira. Sozinha, assustada, com nada além de esperança e um coração batendo dentro dela. Helena guardou seu segredo. Ela não contou a Gustavo. Ela sabia o que ele diria, como ele reagiria. Ele deixou claro que não queria filhos. Ele queria uma vida perfeita, livre de bagunça e complicações. Então Helena escondeu sua gravidez, trabalhando mais duro, comendo melhor, tentando proteger a si mesma e a seu filho, ainda não nascido do caos do mundo. Ela falava com o bebê à noite, prometendo ser forte, mantê-los seguros. Aconteça o que acontecer.
O corpo de Helena mudou. O rosto dela ficou mais redondo, os quadris mais suaves. A energia dela foi drenada por enjoos matinais e estresse. Ela se olhava no espelho, às vezes horrorizada com as mudanças, às vezes maravilhada com o milagre que crescia dentro dela. Ela usava suéteres largos, evitava festas e mantinha sua vida o mais tranquila possível. Todos os dias, ela sussurrava para seu filho, ainda não nascido: "Eu te amo. Não vou te decepcionar. Nós vamos superar isso." Agora, de pé sob os lustres da gala, Helena sentiu todas essas memórias girando dentro dela. A dor, o amor, a perda e a esperança. Ela endireitou os ombros, tentando se lembrar de quem ela era antes de Gustavo, antes da desilusão amorosa. Ela era Helena Álvares, sobrevivente, lutadora, futura mãe. Ela não tinha dinheiro, nem poder, nem mesmo um lar para chamar de seu, mas ela tinha algo que ninguém podia tirar dela. Ela tinha coração. E nesta cidade cheia de tubarões, às vezes o coração era a coisa mais perigosa que se podia possuir. Botua. O Hotel Gran Via era o tipo de lugar que as pessoas só viam em filmes. Sua entrada de mármore se estendia sob uma marquise de seda bordada a ouro, as portas guardadas por porteiros uniformizados que assentiam com um respeito silencioso e treinado. Por uma noite a cada ano, o hotel se transformava no coração pulsante do mundo social de São Paulo. A gala beneficente Corações de Prata era o evento para estar, onde fortunas eram ostentadas, alianças eram forjadas e carreiras eram feitas ou destruídas com uma única palavra descuidada. Helena nunca pertenceu a este mundo. Enquanto ela passava pelas portas giratórias, ela sentiu seus velhos reflexos se ativando. Mantenha a cabeça erguida, os ombros para trás. Haja como se você pertencesse. Mas era impossível não notar as diferenças. As mulheres deslizavam pelo lobby em saltos impossivelmente altos, seus vestidos feitos sob medida e suas joias brilhando sob as luzes de cristal. Os homens se aglomeravam em grupos bebendo uísque e falando em vozes baixas e autoritárias sobre fundos de hedge, coleções de arte e jatos particulares. Para a maioria dos convidados, esta noite era um jogo. Eles desempenhavam seus papéis com perfeição. Cada risada, cada elogio, cada olhar demorado era calculado. Segredos mudavam de mãos tão facilmente quanto cartões de visita. Era um circo de luxo, e o mestre de cerimônias era sempre o dinheiro. Helena examinou a sala, esperando encontrar sua amiga Camila. Ela a viu perto das mesas de leilão silencioso, imersa em uma conversa com um par de jovens empreendedores de tecnologia. Camila, miúda e feroz, usava um vestido vermelho fogo e o tipo de confiança que Helena só conseguia fingir. Ela acenou com a mão quando viu Helena, oferecendo um olhar que dizia: "Você consegue." Antes de voltar para seus companheiros, Helena ficou à margem da multidão, o coração dela acelerado. Ela se perguntou se alguém podia ver através de sua armadura cuidadosamente construída. O vestido que ela usava, um vestido azul marinho emprestado de Camila, era um tamanho muito grande e preso nas costas com um alfinete de segurança. A maquiagem dela, feita em casa com mãos trêmulas, mal cobria a fadiga em seus olhos. Mas seu segredo, o inchaço crescente de sua barriga, permaneceu escondido sob o tecido. O salão de baile em si era deslumbrante. Janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte da cidade. As luzes de fora brilhavam como 1000 vagalumes. As mesas redondas cintilavam com talheres de prata, cada uma coroada por um centro de mesa de peônias brancas e velas tremeluzentes. Garçons deslizavam entre os convidados com graça treinada,
equilibrando bandejas de champanhe e aperitivos. No centro de tudo estava Gustavo Medeiros. Ele estava em seu elemento, relaxado, poderoso, cercado por admiradores. Helena tentou não olhar para ele, mas era impossível. Ele ria muito alto, segurava sua nova namorada muito forte e se deleitava com a atenção, como se a noite inteira fosse uma celebração dele. Sua namorada Jasmine, jovem, linda, com cabelo de estrela de cinema e uma atitude que combinava, parecia ter sido despejada em seu vestido por uma equipe de estilistas. Eles formavam um casal perfeito, e Helena sentiu suas entranhas se retorcerem. Helena encontrou seu assento perto do fundo, ao lado de estranhos que mal olharam para ela. Ela ouviu enquanto o apresentador anunciava os lotes do leilão. Fins de semana em iates particulares, joias, um jantar com o prefeito. Cada item estava sendo vendido por mais do que Helena ganhava em um ano. Ela aplaudia educadamente, bebia sua água com gás e tentava desejar que a noite passasse mais rápido. Ela não pôde deixar de ouvir fragmentos de conversa. Duas mulheres atrás dela, pingando diamantes, fofocavam sobre velhas fortunas e novos escândalos. Um gestor de fundo de hedge se gabava ruidosamente de sua última aquisição, enquanto sua esposa navegava em seu telefone, entediada. Na mesa ao lado, uma apresentadora de notícias local sorria para selfies com fãs, a risada dela tão ensaiada quanto suas transmissões noturnas. Helena se sentiu invisível e exposta ao mesmo tempo. Ela era uma estranha em um mundo que prosperava na exclusividade. Cada detalhe da noite foi projetado para lembrar pessoas como ela de quão longe elas estavam do poder real. Até o ar cheirava caro, uma mistura de perfume francês e o toque crocante do champanhe gelado. De repente, uma voz cortou a multidão. "Senhoras e senhores, posso ter a atenção de vocês?" O apresentador, um homem de cabelos prateados com o charme de um locutor, deu uns tapinhas em seu microfone. "Vamos dar uma calorosa recepção ao nosso convidado de honra desta noite, o Sr. Gustavo Medeiros." A sala explodiu em aplausos. Gustavo se pavoneou em direção ao palco, com Jasmine agarrada ao braço dele. Ele deu um discurso cheio de promessas vazias sobre retribuir a comunidade e construir um futuro melhor. As pessoas aplaudiam e brindavam a ele. Os rostos deles brilhavam de admiração. Helena sentiu uma onda de náusea. Ela se desculpou silenciosamente, abrindo caminho entre as mesas em direção ao lobby. Ao chegar ao corredor, ela viu seu reflexo em um espelho. Uma mulher sozinha, agarrando-se às bordas de uma festa que nunca foi para ela. Por um momento, ela considerou ir embora, mas algo dentro dela, talvez teimosia, talvez orgulho, a fez ficar. Ela se aventurou para o terraço do hotel, onde o barulho se dissipava e o ar estava fresco contra sua pele. A cidade se estendia diante dela, brilhante e infinita. Pela primeira vez em toda a noite, ela se permitiu respirar. Ela se lembrou de sua infância, quando sua mãe costumava dizer: "Não importa o quão pequena você se sinta, o céu é sempre seu." Helena olhou para as estrelas e pensou no bebê que crescia dentro dela. Este era o mundo secreto dela, uma esperança pequena e feroz, que nenhuma quantia de dinheiro ou zombaria poderia roubar. Quando ela finalmente voltou para o salão de baile, ela se sentiu mudada. As paredes não pareciam mais tão perto, a multidão menos intimidante. Ela não estava lá para ganhar a aprovação de ninguém. Ela estava lá por si mesma e por seu filho. Mas ela não tinha ideia de que a maior humilhação da noite ainda estava por vir. Nas sombras daquele grande hotel, uma tempestade estava se formando, e Helena Álvares
estava prestes a ser arrastada para o olho do furacão. Você acha que a Helena vai conseguir sair dessa? Sua opinião é importante. Deixe um comentário com um sim, se você acha que ela é mais forte que a crueldade do ex. A maior parte da vida adulta de Helena, Gustavo Medeiros tinha sido o centro de seu universo, para o bem ou para o mal. Ela o amou com uma confiança que uma vez parecia inabalável. Mas o amor, ela aprendeu, nem sempre era o mesmo que lealdade. E esta noite, no salão de baile cintilante do Hotel Grand Via, ela foi forçada a ver seu ex-marido pelo que ele realmente era. Gustavo era o tipo de homem para quem as pessoas gravitavam. Confiante, ambicioso, um artista nato. Quando Helena o conheceu, ela se apaixonou pela energia magnética que enchia qualquer sala em que ele entrasse. Naqueles primeiros dias, ele parecia tão diferente de qualquer pessoa que ela já havia conhecido. Determinado, mas brincalhão. Doce, mas também terrivelmente divertido. Ela acreditou em cada palavra que ele dizia. Ela se permitiu acreditar que juntos eles poderiam superar qualquer coisa. Mas com o tempo, o charme de Gustavo endureceu em algo mais. A ambição que um dia a inspirou agora parecia consumi-lo. À medida que a carreira dele decolava, ele se tornou obcecado por status, imagem e poder. Helena notou nas pequenas coisas no início, a impaciência dele com os amigos dela, a maneira como ele desconsiderava as ideias dela como fofas, as reclamações dele sobre o guarda-roupa ou os gastos frugais dela. Após o casamento, a necessidade de Gustavo de ser admirado apenas se intensificou. Não era suficiente ser bem-sucedido. Ele precisava ser visto como bem-sucedido, invejado, o homem no topo de cada escala social. O casamento deles era um projeto público, curado para o Instagram e festas. Helena fez o possível para acompanhá-lo, mas nunca conseguiu se livrar da sensação de que estava se tornando apenas mais um acessório, mais uma conquista na longa lista de conquistas de Gustavo. Ainda assim, ela tentou fazer as coisas funcionarem. Ela pensou que amor significava compromisso e estava disposta a ceder até quase quebrar. Não era apenas a distância emocional que doía. Houve noites até tarde no escritório que se estenderam até a manhã. Viagens de negócios inexplicáveis, mensagens de texto que ele guardava com uma cautela repentina. Helena dizia a si mesma que estava sendo paranoica, que Gustavo nunca a trairia daquela maneira, mas no fundo, ela sabia que algo havia mudado. O golpe final veio em uma quinta-feira chuvosa. Helena tinha surpreendido Gustavo em seu escritório com seu café favorito. Na esperança de reacender uma faísca, ela encontrou a assistente dele, de apenas 25 anos, cheia de cílios e batom, sentada muito perto, as risadas delas agudas e privadas. O sorriso de Gustavo vacilou quando ele viu Helena, mas ele se recuperou rapidamente, descartando a visita dela como doce, mas desnecessária. Naquela noite, ele nunca chegou em casa. Na manhã seguinte, ele pediu o divórcio. Ele seguiu em frente com uma velocidade impressionante. Em poucas semanas, Gustavo estava postando fotos com Jasmine, a mesma mulher de seu escritório, em férias exóticas e em festas na cobertura. Helena tentou ignorar as manchetes, mas para onde quer que ela olhasse, lá estavam eles, rindo, lindos, sem o fardo do passado. Gustavo parecia se deleitar com sua nova vida, usando cada oportunidade para lembrar ao mundo, e a Helena, o quão melhor ele estava sem ela. Esta noite, Gustavo estava em seu elemento. Ele usava um smoking azul noite que combinava com seus olhos, seu cabelo perfeitamente penteado, seu sorriso ainda mais afiado do que Helena se lembrava. Ao lado dele, Jasmine brilhava em um vestido prateado,
a beleza dela projetada para ser notada. Ela se agarrava a Gustavo, mas estava claro que ele amava a atenção acima de tudo, a inveja sussurrada de outros homens, os olhares de admiração das mulheres. Juntos, eles eram o tipo de casal que parecia pertencer a revistas, não à vida real. Helena observou enquanto Gustavo era o centro das atenções no salão de baile, com uma taça de champanhe na mão, contando histórias que faziam todos ao seu redor rirem. Era uma performance cuidadosamente coreografada, mas apenas Helena reconhecia as rachaduras sob a superfície, a insegurança, a fome implacável por aprovação, as zombarias e piadas sutis que machucavam um pouco demais. À medida que a noite avançava, a crueldade de Gustavo se tornou mais pronunciada. Ele fez piadas sobre a melhora de Helena, uma maneira depreciativa de apontar sua aparência mudada. Ele contou a quem quisesse ouvir como a vida de casado o havia envelhecido, como ele finalmente estava livre para viver. Jasmine desempenhou seu papel com perfeição, rindo das piadas de Gustavo, inclinando-se para beijá-lo de uma maneira que era mais para a multidão do que para ele. Não era suficiente ser feliz. Gustavo precisava que Helena visse o quão feliz ele era. Ele precisava que ela se sentisse pequena, esquecida, substituída. Cada olhar, cada risada, cada encontro acidental era parte do espetáculo. Helena tentou manter a cabeça erguida, mas as provocações doeram. Uma coisa era perder o homem que você amava. Outra era vê-lo usar sua dor como uma arma para sua própria diversão. Ela apertou sua bolsa tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos, engolindo as lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Mas a verdadeira traição, aquela que realmente a despedaçou, foi a percepção de que Gustavo nunca a tinha visto de verdade. Para ele, ela nunca foi uma parceira, nunca uma igual, nunca uma mulher com sonhos e medos próprios. Ela era um símbolo, um troféu, um degrau. E quando ela não serviu mais às ambições dele, ele a descartou. Enquanto ela via Gustavo desfilar seu novo amor para a elite da cidade, Helena sentiu a velha dor em seu peito. Mas, sob a dor, havia uma crescente sensação de clareza. Ela viu Gustavo como ele realmente era, um homem tão desesperado por validação que ele destruiria qualquer coisa que não se encaixasse em sua imagem perfeita. Pela primeira vez, ela não invejou Jasmine. Ela sentiu pena dela. E à medida que a noite avançava, Helena percebeu algo mais. Ela não queria Gustavo de volta. Ela não queria o mundo dele, o holofote dele, nem a aprovação dele. Ela queria algo real, algo verdadeiro. Ela queria uma vida construída sobre o amor, não sobre o poder. Ela levou uma mão ao estômago, o segredo que a mantinha de pé, a esperança que nenhuma traição podia destruir. Ela sussurrou para si mesma: "Nós vamos ficar bem." E enquanto Gustavo ria à distância, Helena fez uma promessa silenciosa. A verdade, a história de Helena é um espelho da vida de muitas. Se você se sente identificado, não se esqueça de deixar sua curtida e compartilhar. E se você quer ver Helena recuperar seu poder, assine agora nosso canal para seguir a jornada. Helena Álvares sempre soube que São Paulo podia ser cruel, mas nada a havia preparado para a pontada afiada da humilhação pública, especialmente quando vinha das mãos de alguém que um dia prometeu amá-la para sempre. A gala estava no seu auge. Garçons reabasteciam taças de champanhe. A música da orquestra subia, e ao seu redor, a elite da cidade brilhava sob as luzes ofuscantes. Mas para Helena, a sala parecia encolher a cada minuto que passava. A pressão se acumulou em silêncio no início,
uma sensação de que cada conversa parava quando ela passava. Cada risada era um pouco alta demais. Cada olhar um pouco persistente demais. Ela sentia como se as paredes estivessem se fechando. A beleza elegante do salão de baile, de repente, se tornou hostil. Tudo começou quando Jasmine, a nova namorada de Gustavo, se aproximou da mesa de Helena. Ela usava a confiança como perfume, cada gesto ensaiado para o efeito máximo. "Ai, meu Deus, Helena!" ela disse em uma voz arrastada, com um sorriso estampado em seu rosto impecável. "Eu quase não te reconheci. Você parece tão... diferente." A palavra pairou no ar, carregada de implicações. Helena esboçou um sorriso educado, o coração batendo forte. "Que bom te ver também, Jasmine." Ela manteve a voz firme, recusando-se a deixar a mulher mais jovem ver o tremor sob sua calma. Mas Jasmine apenas se inclinou, sua voz baixando para um sussurro cúmplice. "Gustavo diz que você tem passado por muita coisa. Eu só queria dizer que espero que você esteja bem. É difícil, você sabe. Seguir em frente." As bochechas de Helena coraram, mas ela se recusou a responder com a mesma moeda. "Eu aprecio sua preocupação", ela disse em voz baixa, seu olhar nunca vacilando. Jasmine sorriu vitoriosamente e se afastou para se juntar a Gustavo no centro da sala. A multidão se abriu para eles. As risadas dele subiram enquanto Gustavo levava Jasmine para a pista de dança, girando-a sob as luzes como a estrela de seu próprio show privado. Então veio o momento que mudaria tudo. O apresentador anunciou o maior prêmio do leilão da noite. Uma semana em uma vila particular na Toscana, com chefes pessoais, motoristas e um guarda-roupa cheio de roupas de grife. A disputa foi acirrada. A multidão zumbiu de excitação. De repente, Gustavo, sempre o showman, levantou a mão e deu um lance obsceno, o tipo de número que fazia as pessoas ofegarem e se virarem em seus assentos. O holofote se moveu para Gustavo e Jasmine, banhando-os em uma luz dourada. Gustavo se levantou, sorrindo, e puxou Jasmine para perto dele. "Ela merece o mundo", ele declarou, alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Ao contrário de algumas pessoas, ela nunca se descuida. As palavras ecoaram pelo salão de baile como um tiro. O silêncio se espalhou pelas mesas. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Dezenas de olhos se voltaram para ela, alguns com pena, outros com uma alegria mal disfarçada. Alguém abafou uma risada. Até Camila, sentada a algumas mesas de distância, parecia consternada, as mãos cobrindo a boca em choque. Helena olhou fixamente para a frente, recusando-se a dar a Gustavo a satisfação de vê-la desmoronar. Mas por dentro, ela estava se despedaçando. A vergonha a oprimia, espessa e sufocante. Ela podia sentir a respiração ficar superficial, seu peito se apertar, enquanto a humilhação se instalava. Ela desejou que a terra se abrisse e a engolisse inteira. A orquestra hesitou. A música tropeçou, como se até eles tivessem sido desestabilizados pela crueldade de Gustavo. Por um momento, a noite inteira vacilou à beira do desastre. Então, como se nada tivesse acontecido, o apresentador riu sem graça e continuou a noite. A multidão se forçou a se recompor. As risadas e a conversa voltaram lentamente, mas nada parecia o mesmo. Helena se esgueirou de sua mesa, abrindo caminho através do mar de lantejoulas e seda em direção ao banheiro. O corredor externo estava vazio, o ruído da festa abafado por grossas cortinas de veludo. Ela se encostou na parede de mármore fria, as mãos dela tremendo enquanto ela lutava para recuperar o fôlego. As lágrimas ameaçavam vir, mas ela as segurou, furiosa consigo mesma por se importar.
Ela se lembrou das palavras de sua mãe. Nunca deixe que eles a vejam chorar. Lágrimas são privadas. A dignidade é pública. Helena se endireitou, alisando seu vestido com mãos trêmulas. Ela não deixaria Gustavo vencer. Nem esta noite, nem nunca. Mas enquanto ela se olhava no espelho dourado, ela mal reconheceu a mulher olhando para ela. O rosto dela estava pálido, os olhos dela muito brilhantes, os lábios apertados em uma linha fina e determinada. Ela viu o esgotamento, a desilusão amorosa, os anos de tentar e falhar em ser o suficiente para um homem que nunca a mereceu. Ela viu uma sobrevivente. Sim, mas também uma mulher à beira do abismo. Ela espirrou água fria no rosto e respirou fundo. Você está bem? Ela sussurrou para si mesma. Você está bem. Este não é o fim. Ela pensou no segredo que carregava, o pequeno batimento cardíaco dentro dela, que ninguém naquela sala brilhante conhecia. Essa, ela percebeu, era sua verdadeira força. Essa era a razão dela para lutar. Quando ela finalmente voltou para o salão de baile, a festa estava em pleno andamento novamente. Mas Helena se moveu através dela como um fantasma, invisível para todos, exceto para os mais cruéis. Ela manteve o queixo erguido, seus passos firmes, determinada a não deixar sua dor se tornar entretenimento para os outros. E ainda, sob o desafio, as feridas eram profundas. A humilhação pública é um tipo especial de dor, aquela que perdura muito depois que a noite termina. Enquanto Helena saía do hotel, deslizando para o abraço frio da cidade, ela sentiu uma tristeza que ela não conseguia se livrar. Ela havia sido despedaçada na frente das pessoas que mais importavam para Gustavo e para ela mesma. Mas mesmo enquanto ela se afastava, com a cabeça baixa contra a noite, Helena fez outra promessa. Ela não deixaria que este fosse o final da história dela. O mundo pode tê-la visto tropeçar, mas não a tinha visto se levantar. E quando ela voltasse, mais forte, mais corajosa e já sem medo, cada uma das pessoas que riram de sua dor se lembraria do nome dela. Não deixe que a dor de Helena fique sem seu apoio. Dê um curtir e toque o sino para seguir a jornada dela. Como você acha que Helena vai se recuperar disso? Deixe sua opinião nos comentários. A chuva havia parado quando Helena Álvares finalmente saiu de novo, mas o mundo ainda estava envolto em cinza. Ela se moveu pela cidade como um fantasma, o capuz abaixado, os ombros curvados, esperando não ser vista. No entanto, sob sua exaustão e a pontada persistente da humilhação, algo em Helena havia começado a mudar. O colapso da noite anterior a havia deixado vazia. Mas às vezes, quando você atinge o fundo, você encontra um lugar para firmar os pés. Helena pegou o metrô para o centro, deixando-se levar pelo hábito e por velhas memórias. Ela acabou nas escadas da Biblioteca Mário de Andrade, um lugar que um dia foi seu santuário. Ela se sentou à sombra dos leões de pedra, sentindo o peso silencioso da história do prédio. Foi aqui, quase 4 meses antes, que sua vida inteira havia virado de cabeça para baixo. Ela fechou os olhos e se permitiu lembrar do encontro casual. A faísca que ela nunca esperou e o segredo que ela manteve enterrado desde então. Era uma tarde fria de dezembro. O estúdio de yoga, onde ela dava aulas de meio período, estava fechado para reformas. Então, Helena parou na biblioteca para escapar do vento e se perder em um livro. Ela adorava vagar pelos corredores de mármore, respirando o cheiro de papel velho e possibilidade. Naquele dia, enquanto ela estava procurando um romance na prateleira mais alta, a voz de um homem a assustou. Deixe-me pegar isso para você. O tom dele era caloroso, confiante, um timbre profundo que imediatamente capturou sua atenção. Helena se virou para ver um homem, alto
e impecavelmente vestido com um terno simples de carvão, sorrindo para ela com olhos gentis. O cabelo dele era salpicado de prata, o rosto dele ao mesmo tempo marcante e amável. Ele entregou o livro a ela com um aceno de cabeça. É sempre um prazer ajudar alguém que ama Cortázar. Ela riu, surpresa com o tremor em seu peito. Obrigada, ele é um dos meus favoritos. Eles iniciaram uma conversa fácil. O nome dele era Alexandre Duran. Ele estava de visita de Londres. Negócios, ele disse, embora não especificasse de que tipo. Helena presumiu que ele era bem-sucedido, mas ele não tinha a arrogância que ela tinha passado a esperar de homens ricos. Havia algo genuíno em sua curiosidade, na maneira como ele ouvia, na maneira como ele sorria. Eles caminharam pelos corredores, falando sobre livros, viagens, os melhores lugares para encontrar café em São Paulo. Pela primeira vez em meses, Helena se sentiu vista, não como uma ex-esposa ou um fracasso, mas como ela mesma. Eles se encontraram novamente por acaso 2 dias depois, desta vez em uma pequena cafeteria perto do parque. Alexandre comprou café para ela e eles se sentaram e conversaram até o sol se pôr atrás dos arranha-céus. Era fácil estar com ele. O rumor britânico dele era ao mesmo tempo desarmante e reconfortante. Ele nunca a pressionou, nunca bisbilhotou. Helena se viu se abrindo de maneiras que ela não havia feito com ninguém desde que seu casamento desmoronou. A amizade deles cresceu rapidamente. Durante jantares e visitas a museus, Helena soube que Alexandre não era apenas rico. Ele era um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, o fundador de um conglomerado de tecnologia global. A fortuna dele era o tipo de coisa que a maioria das pessoas só lia em revistas, mas ele nunca a ostentava. Na verdade, ele parecia se esconder atrás de um muro de modéstia, mais interessado em uma boa conversa do que em poder ou prestígio. Uma noite de neve, Alexandre confiou a ela que sua falecida esposa havia morrido de câncer anos atrás. Ele falou com Helena sobre a solidão, a rotina interminável de dirigir um império, o anseio por algo real. Helena, por sua vez, compartilhou suas próprias cicatrizes, a dor de seu divórcio, a perda de seus sonhos, o medo de nunca mais pertencer a lugar nenhum. Naquele espaço suave e vulnerável, algo floresceu entre eles. Eles passaram uma noite perfeita juntos. Apenas uma. Não foi planejado, não houve promessas, nem declarações. Foi gentil e real, e exatamente o que Helena precisava. Um lembrete de que ela ainda estava viva. Ela ainda era capaz de amar. Na manhã seguinte, Alexandre partiu para Londres, suas vidas divergindo com um adeus agridoce e gentil. Helena nunca esperou vê-lo novamente. Ela certamente nunca esperou o que veio depois. Um período atrasado, o pânico silencioso, o teste que deu positivo. Quando ela confirmou que estava grávida, seu mundo girou em seu eixo. O momento era impossível, a situação avassaladora. Mas à medida que a realidade se instalava, Helena sentiu uma estranha sensação de paz. Este bebê era um milagre. O milagre dela. Ela não contou a Alexandre. Ela disse a si mesma que era para protegê-lo, mas a verdade era que ela estava com medo. Medo do que ele diria, do que isso significaria, de deixar mais alguém entrar em seu frágil novo mundo. Em vez disso, ela construiu sua vida em torno do segredo. Ela economizou cada centavo. Ela trabalhou em cada turno que podia e planejou um futuro que ela enfrentaria sozinha, se precisasse. Ela se agarrou à memória da gentileza de Alexandre, o calor nos olhos dele, a crença de que ela poderia ser mais do que Gustavo e o mundo tinham decidido. Agora, sentada nas escadas da biblioteca,
Helena percebeu a enormidade do que ela carregava. Ela não era apenas uma ex-esposa ou uma mulher desprezada. Ela era a mãe do filho de um multimilionário. Uma criança que um dia teria o mundo a seus pés. Uma criança concebida com esperança. Não com arrependimento. De repente, os insultos de Gustavo, os olhares desdenhosos, a vergonha. Tudo parecia pequeno. Nenhum deles sabia a verdade. Nenhum deles sabia o poder que ela tinha. Helena sorriu, a mão dela descansando protetoramente sobre sua barriga. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu fraca ou perdida. Ela se sentiu forte, invencível. Um plano começou a se formar em sua mente. Ela não se esconderia mais. Ela reivindicaria sua vida, sua dignidade, seu futuro. Este bebê era sua razão. Este segredo era seu poder. E um dia, em breve, o mundo veria a verdadeira Helena Álvares, não apenas a mulher que Gustavo descartou, mas uma força que eles nunca poderiam quebrar. A cidade parecia diferente para Helena Álvares agora. O que um dia pareceu frio e desanimador, de repente estava vivo com possibilidades. O conhecimento de que ela carregava o filho de um dos homens mais influentes do mundo havia acendido um interruptor dentro dela. Chega de se esconder, chega de vergonha. A desilusão amorosa dela era real, mas não era mais sua história definidora. Este era o começo de uma nova Helena, uma mulher pronta para lutar por seu futuro e o de seu filho. A transformação não foi instantânea. Os dias que se seguiram foram difíceis, cheios de dúvidas e exaustão. Mas, aos poucos, Helena começou a se reconstruir. Ela começou fazendo uma lista, pequenas metas para cada dia. Sair para tomar um ar fresco, comer algo saudável, se candidatar a 3 novos empregos, ligar para os pais dela apenas para ouvir as vozes deles. Cada vez que ela arriscava algo, ela sentia um lampejo de esperança. Sua amiga Camila se tornou sua maior incentivadora. Em um sábado, Camila apareceu na porta de Helena com uma sacola de lona e um olhar determinado. "Você precisa de um reset", ela declarou. "E eu sei o lugar exato." Ela arrastou Helena para um salão pequeno, mas elegante, no bairro de La Latina, onde os estilistas a cumprimentaram como uma velha amiga. Helena se olhou no espelho enquanto cortavam e estilizavam seu cabelo, seu rosto cansado transformado por uma maquiagem sutil e hábil. A estilista, uma mulher chamada Lia, conversou com Helena enquanto trabalhava, fazendo perguntas sobre sua vida e seus sonhos, sem nunca mencionar Gustavo ou o passado. Quando Lia terminou, Helena mal reconheceu a mulher olhando para ela. Os olhos dela pareciam mais brilhantes, o sorriso mais confiante, toda a postura dela sutilmente mudada. Em seguida, Camila a levou às compras, insistindo que Helena escolhesse algumas roupas novas que a fizessem se sentir poderosa, não apenas confortável. "Você não precisa de 1 milhão de euros para parecer que vale 1 milhão", Camila disse, com um sorriso, entregando a ela um casaco ousado e uma calça jeans que caía perfeitamente. "Você só precisa se lembrar de quem você é." A transformação foi mais do que superficial. Enquanto Helena caminhava pela cidade com suas novas roupas, ela sentiu uma força silenciosa florescendo dentro dela. Pela primeira vez em meses, as pessoas não viam uma mulher que havia sido abandonada. Eles viam alguém que valia a pena notar. E o mais importante, Helena também se via assim. Mas não era apenas o exterior. Helena sabia que precisava reconstruir sua vida fora do mundo do yoga. Ela fez um curso curto de marketing digital online, trabalhando até tarde da noite enquanto sua mão descansava sobre sua barriga. Ela começou a fazer networking, entrando em contato com antigos clientes e novos contatos,
com uma confiança que ela nunca teve antes. Os e-mails de rejeição doíam, mas ela se recusou a deixar que a quebrassem. Cada não era apenas mais um passo em direção a um sim. Com o passar das semanas, as pequenas vitórias começaram a se acumular. Ela conseguiu um trabalho freelancer gerenciando as mídias sociais para uma pequena startup de bem-estar. O pagamento não era muito, mas era um começo e lhe deu a chance de aprender novas habilidades da segurança de sua casa. A energia dela retornou à medida que ela se concentrava no futuro, não no passado. Ela encontrou alegria nas pequenas coisas novamente. Uma caminhada ensolarada pelo retiro, um macacão de bebê bobo em uma vitrine, o flutter de pequenos chutes que a lembravam de tudo pelo que ela estava lutando. Seu relacionamento com seus pais também se aprofundou. Ela finalmente se abriu com eles sobre a gravidez, esperando decepção, mas encontrando apenas amor e apoio. Você sempre foi destinada a ser mãe, querida. Seu pai disse a ela por telefone. Nós estamos tão orgulhosos de você. A fé deles nela se tornou uma âncora, algo sólido a que ela podia se agarrar, não importa o que o mundo jogasse nela. A transformação de Helena foi mais do que uma reforma ou um novo emprego. Foi sobre reivindicar sua história, recusando-se a ser definida pela traição de Gustavo ou pelo julgamento de qualquer outra pessoa. Ela começou a andar com a cabeça erguida, os ombros para trás, os olhos claros. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Ela estava construindo uma vida digna de seu filho. Ela se juntou a um grupo de apoio para mães solteiras na cidade, e as mulheres lá se tornaram sua tribo. Elas trocavam histórias de desilusão amorosa e esperança, davam conselhos sobre cuidados infantis e ofertas de emprego, e celebravam cada pequena vitória juntas. Helena aprendeu que a força não era sobre nunca desmoronar. Era sobre se levantar, repetidamente, até que ficar de pé parecesse natural. Quando a barriga dela arredondou e as árvores da cidade ficaram verdes com a primavera, Helena era uma mulher diferente. Ela havia perdido o medo dela. As coisas que uma vez a assombraram, a voz de Gustavo, a risada de Jasmine, o julgamento de estranhos, não eram nada comparado ao poder silencioso que crescia dentro dela. Ela não se via mais como uma vítima. Ela era uma sobrevivente. Ela era uma mãe. Ela era uma mulher renascida. Uma manhã ensolarada, Helena ficou na varanda de seu apartamento e assistiu a cidade despertar. O céu estava listrado de ouro, o ar fresco e vivo. Ela pressionou as mãos contra a barriga e sussurrou. Nós vamos ficar bem. Nós vamos ficar mais do que bem. Ela sentiu seu filho chutar em resposta, uma promessa suave e perfeita. Helena Álvares estava pronta. Pronta para enfrentar o mundo. Pronta para reivindicar o futuro que pertencia a ela e ao seu bebê. Ela não precisava mais da aprovação de ninguém. Ela tinha se tornado sua própria heroína. Da próxima vez que o mundo a visse, não seria a mulher de quem riram ou de quem sentiram pena. Seria a mulher que voltou mais forte, e desta vez, ela mesma escreveria seu próprio final. A primavera havia tornado a cidade elétrica, e com ela, algo em Helena Álvares também havia ganhado vida. Havia uma emoção inegável no ar, uma sensação de que tudo estava prestes a mudar. Por semanas, Helena vinha construindo sua força em silêncio, crescendo em sua nova vida e se preparando para um momento que ela sabia que viria. O dia em que ela confrontaria seu passado, não como uma vítima, mas como uma mulher transformada. Esse dia chegou mais cedo do que ela esperava. Começou com um telefonema de Camila. Você não vai acreditar, Helena. A Fundação Medeiros está dando outra gala, desta vez ainda maior que a anterior. E adivinha quem está na lista de convidados? O estômago de Helena deu um nó. Ela não via Gustavo ou Jasmine
desde aquela noite humilhante meses atrás. Ela imaginou que a vida deles só tinha ficado mais brilhante, o círculo deles mais fechado, as risadas deles mais altas. Por que você está me dizendo isso? Camila sorriu ao telefone. Porque você, querida, vai estar lá. Não como a ex-esposa do Gustavo, mas como uma mulher que merece ser vista, e não apenas vista, celebrada. O primeiro instinto de Helena foi dizer não, de se afastar do holofote que ela passou meses evitando. Mas algo dentro dela, orgulho, coragem, talvez até um pouco de raiva justa, disse sim. Este era o momento dela. Ela não se esconderia mais. Com a ajuda de Camila, Helena planejou sua volta com detalhes meticulosos. Nenhum detalhe era pequeno demais. Ela usava um deslumbrante vestido verde esmeralda que abraçava suas novas curvas, seu cabelo brilhante e solto em torno de seus ombros. A maquiagem dela era elegante, mas ousada, suas joias simples, mas atraentes. Ela se sentiu poderosa, bonita e totalmente ela mesma. Mas não foi apenas a reforma que chocou a sala. Helena tinha um aliado, o bilionário de renome mundial Alexandre Duran, cuja empresa estava patrocinando a maior iniciativa de caridade da gala. O boato havia se espalhado silenciosamente entre a elite de que Alexandre traria um convidado muito especial naquela noite, uma mulher cuja coragem e graça o inspiraram. Helena chegou à gala de braço dado com Alexandre. A sala se encheu de um murmúrio no momento em que eles entraram. As câmeras piscaram, os convidados esticaram o pescoço e uma onda de sussurros se moveu pela multidão. Gustavo e Jasmine estavam no centro da sala, sendo o centro das atenções como de costume. Mas no momento em que eles viram Helena, confiante, radiante, sem medo, o sorriso de superioridade de Gustavo vacilou. Os olhos de Jasmine se arregalaram. O aperto dela no braço de Gustavo se intensificou. Alexandre foi o perfeito cavalheiro, guiando Helena pela multidão, apresentando-a a pessoas influentes e filantropos que a olhavam com respeito genuíno. Helena sentiu os nervos borbulharem dentro dela, mas ela manteve a cabeça erguida, lembrando-se de cada momento que a havia levado até aqui. Quando o programa começou, o apresentador anunciou uma surpresa. A maior doação de caridade desta noite, um recorde de 10 milhões de euros, vem da iniciativa Duran Alvares, uma organização dedicada a apoiar mães solteiras e capacitar mulheres necessitadas. Por favor, deem as boas-vindas ao palco a Alexandre Duran e Helena Alvares. O aplauso ressoou pelo salão de baile. O coração de Helena bateu forte, mas ela caminhou para o palco com Alexandre, sentindo uma sensação de destino. Ela olhou para Gustavo e Jasmine, capturando os rostos atordoados deles, e pela primeira vez ela não sentiu nada além de pena. Alexandre falou primeiro, elogiando a força, a resiliência e a visão de Helena para a fundação. Então, quando o holofote caiu sobre Helena, ela respirou fundo e se dirigiu à multidão, não como a ex de Gustavo, mas como sua própria mulher. Esta noite, ela começou. Eu estou aqui não porque minha vida tem sido fácil, mas porque me recuso a deixar que as dificuldades me definam. Eu tenho orgulho de ser uma mãe solteira, orgulhosa de minha jornada e honrada em usar minha experiência para ajudar outras mulheres a encontrar sua voz e seu poder. Ninguém deve ser feito para se sentir pequeno ou invisível. Somos todos dignos de amor, respeito e oportunidade. A sala estava em silêncio, envolvida em atenção. Mesmo Gustavo não conseguia esconder seu espanto. Então veio a reviravolta que ninguém viu. Alexandre se virou para Helena, os olhos dele cheios de calor. Helena, eu acredito que o mundo precisa de mais pessoas como você.
Pessoas que transformam a adversidade em esperança. É por isso que eu estou me unindo a você. E é por isso que a iniciativa Duran Alvarez mudará milhares de vidas. A multidão explodiu em aplausos. Repórteres escreviam furiosamente, as câmeras capturando cada ângulo. Gustavo parecia devastado, sua posição como centro das atenções usurpada pela mulher de quem ele uma vez zombou. Jasmine estava pálida, a confiança dela murchando em tempo real. À medida que a noite avançava, as pessoas se aproximavam de Helena para agradecer, para compartilhar suas próprias histórias, para perguntar como elas poderiam ajudar. Helena se sentiu vista, valorizada e finalmente livre. Ela sorriu para fotos, apertou a mão de políticos e CEOs e aceitou os parabéns de todos os cantos da sala. Mas o momento mais importante veio quando Gustavo, visivelmente abalado, tentou se aproximar dela enquanto a noite terminava. Ele parecia desesperado, uma sombra do homem que um dia se manteve tão erguido. Helena, podemos conversar? Ela levantou a mão, o sorriso dela gentil, mas decidido. Não há mais nada a dizer, Gustavo. Eu desejo o melhor para você, de verdade. Mas agora eu tenho uma nova vida. Uma que não inclui sua aprovação ou sua pena. O rosto de Gustavo se contorceu, e Helena sentiu uma onda de paz. Esta era a vitória dela, não apenas sobre ele, mas sobre cada medo, cada dúvida, cada momento em que ela pensou que não era suficiente. Enquanto ela saía da gala, de mãos dadas com Alexandre, com a cidade brilhando ao redor deles, Helena Álvares soube que ela havia escrito sua própria história. E isso era apenas o começo, um final triunfante. Se a história de Helena te inspirou, mostre com um curtir e deixe um comentário sobre o momento que mais te tocou. E é claro, se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas histórias que vão mudar sua vida. O ar da noite estava fresco quando Helena Álvares saiu da gala, o som dos aplausos ainda ecoando atrás dela. As luzes da cidade pareciam brilhar apenas para ela, banhando as calçadas em ouro e prata. Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu o peso do passado se levantar de seus ombros. Cada humilhação, cada desilusão amorosa, cada noite solitária tinha levado a este momento. Não foi um final perfeito, mas um novo começo poderoso. Alexandre apertou a mão dela, os olhos dele brilhando de orgulho. Você estava incrível lá em cima, Helena. De verdade. Eu já estive na frente de líderes mundiais e chefes de Estado, mas você me inspirou de uma maneira que eu nunca vou esquecer. Helena sorriu, sentindo um calor suave se espalhar pelo peito dela. Obrigada, Alexandre, por tudo. Por acreditar em mim quando eu nem conseguia acreditar em mim mesma. Ele a afastou gentilmente dos fotógrafos e deu um beijo na testa dela. Você nunca precisou ser salva, Helena. Você só precisava de uma chance de ser vista. Agora o mundo te vê. E eu também. Essas palavras, por mais simples que fossem, significaram mais para Helena do que qualquer manchete ou fortuna. Ela percebeu que o poder dela nunca dependeu de quem estava ao lado dela ou do que os outros pensavam dela. Ele sempre esteve lá, esperando para ser reivindicado. Os meses seguintes foram um turbilhão. A iniciativa Duran Alvarez se tornou uma das organizações de caridade mais comentadas na cidade, arrecadando milhões para mães solteiras, mulheres abusadas e crianças necessitadas. Helena mergulhou de cabeça no trabalho, usando sua experiência e compaixão para guiar cada decisão. Ela estava na capa de revistas, convidada para falar em painéis e homenageada em eventos por todo o país, mas ela nunca deixou o holofote mudá-la. Ela ainda ligava para os pais dela todos os domingos. Ela ainda encontrava Camila para tomar café e dar longas caminhadas no parque.
Ela ainda encontrava momentos tranquilos para se sentar perto da janela e assistir o mundo passar, a mão em sua barriga em crescimento. Sua filha nasceu no início do outono, uma linda e saudável menina com os olhos de Helena e o sorriso de Alexandre. Helena a chamou de esperança, uma promessa viva de tudo o que eles haviam superado juntos. A maternidade trouxe novos desafios, noites sem dormir e momentos de dúvida. Mas também trouxe uma alegria que Helena nunca havia conhecido. Ela valorizava cada abraço, cada pequena risada, cada marco. Ela estava determinada a ser a mãe que ela sempre sonhou, feroz, amorosa e inabalável. E ela nunca esqueceu a dor que a havia moldado. Ela usou sua história como um farol para os outros, visitando abrigos, aconselhando jovens mulheres, falando honestamente sobre fracasso, vergonha e começar de novo. Ela disse a eles o que ninguém tinha dito a ela. Você não é fraca porque amou alguém que não podia te amar de volta. Você não está arruinada porque foi abandonada. Você não é invisível. À medida que a história de Helena se espalhou, ela começou a receber cartas. Centenas no início, então milhares. Mulheres de todo o mundo abriam seus corações para ela, compartilhando histórias de traição, sobrevivência e esperança. Algumas eram mães lutando para alimentar seus filhos. Outras eram profissionais que haviam sido desprezadas ou ridicularizadas por seu gênero. Algumas ainda estavam perdidas em desilusão amorosa. Outras mal tinham começado a encontrar seu caminho. Helena respondeu a quantas ela pôde, oferecendo conselhos, encorajamento e, às vezes, apenas um ouvido que ouvia. Ela nunca fingiu ter todas as respostas, mas ela se certificou de que cada mulher soubesse de uma coisa. Ela nunca estava sozinha. Uma tarde, enquanto ela assistia a Esperança tirar uma soneca na luz do sol, ela refletiu sobre a jornada que a havia trazido até aqui. Ela pensou em Gustavo, onde quer que ele estivesse. O que quer que tivesse acontecido com sua vida perfeita, e ela não sentiu amargura, apenas gratidão. A crueldade dele a havia ensinado a lição mais importante de todas, que ninguém mais podia definir o valor dela. Nenhum marido, nenhum estranho, nem o mundo. A advertência dela para o mundo era simples, mas poderosa. Nunca subestime uma mulher. Nunca presuma que você conhece a história dela, só porque você conhece as cicatrizes dela. Nunca confunda gentileza com fraqueza ou desilusão amorosa com derrota. As mulheres que você zomba hoje podem ser as que mudam o mundo amanhã. A ex-esposa que você envergonha, a mãe solteira que você ignora, a sonhadora que você negligencia, ela pode ser sua chefe, sua inspiração, sua heroína. A voz de Helena se tornou um grito de guerra para mulheres em todo o mundo. Os discursos dela eram citados, os artigos dela eram compartilhados por milhões. Mas o verdadeiro legado que ela deixou não estava nas manchetes ou nos prêmios. Estava nas mulheres que se defenderam, que deixaram relacionamentos tóxicos, que começaram negócios, que encontraram a coragem de amar novamente. Estava em cada criança que cresceu, sabendo que a mãe dela era uma guerreira, não uma vítima. No primeiro aniversário da gala, Helena voltou ao Hotel Grand Via, não como convidada, mas como oradora principal. Os mesmos lustres brilhavam acima, mas desta vez cada luz parecia celebrar sua vitória. Ela olhou para a multidão e viu dezenas de rostos familiares, amigos, aliados, até antigos inimigos, que agora admiravam sua força. Ela terminou seu discurso com as palavras que ela desejou que alguém tivesse dito a ela em sua hora mais sombria. Nós não somos definidos por aqueles que nos machucam, mas por como nos levantamos após a queda.
Cada mulher tem o direito à sua própria história, a seus próprios sonhos, a seu próprio poder. Não deixe que ninguém tire isso de você, nem esta noite, nem nunca. O aplauso foi estrondoso. Helena sentiu a pequena mão de Esperança agarrando seu dedo, o braço de Alexandre firme em suas costas e Camila sorrindo da primeira fila. A vida dela não tinha saído como planejado, mas era mais bonita do que ela jamais poderia ter imaginado. O mundo se lembraria da noite em que Helena Álvares reivindicou sua história, e cada mulher que a viu saberia que ela poderia fazer o mesmo. A vida não é definida pelas quedas, mas pela capacidade de se levantar. O verdadeiro poder de uma mulher está em sua história, em sua coragem para se reinventar e na esperança que ela carrega em seu coração, não em sua riqueza ou no homem ao seu lado. Ela não precisa de um príncipe encantado, ela se torna sua própria heroína.